Bom pessoal, hoje voltaremos ao continente africano e pegando um avião desde a Europa, chegamos em Addis Ababa, a capital da Etiópia, este país tão fascinante e que vamos explorar de maneira completa na sua capital e no seu interior durante os vídeos desta série. Com certeza você vai se surpreender com esta nação tão exclusivamente africana, que não foi colonizada e que tem tantos segredos e uma relação tão forte com o cristianismo. Assista o vídeo até o final, tenho certeza que você não vai se arrepender e aproveita, se inscreve no canal e ajude o projeto a crescer. E sejam todos muito bem-vindos ao continente africano mais uma vez nesse canal. Estamos no país onde tudo começou, onde toda a humanidade começou. Estamos na Etiópia e vamos explorar esse país mostrando tudo para vocês. Hoje aqui diretamente da capital Addis Abeba ou Addis Ababa, falado por alguns. Essa que é uma cidade de milhões em um país de mais de 130 milhões de pessoas, uma economia pujante aqui dentro da África e uma história extremamente relevante para a gente entender vários aspectos do continente africano. Então, se você gosta dessa abordagem, já se inscreve no canal, assista o vídeo até o fim e venha comigo explorar esta cidade que tem surpreendido cada vez mais todos os seus visitantes. E aqui nos vídeos de Addis Ababa vocês vão perceber que há vários pontos em construção que mostram o crescimento da cidade, tanto em população quanto na sua verticalização, com prédios cada vez mais altos. Bom pessoal, estou sentado aqui na Meskel Square e vou aproveitar, como eu sempre faço, falar para vocês um pouco do perfil do país, que é algo tão relevante para a gente conseguir entender e começar a explorar essa nação tão única que é a Etiópia. Como eu falei para vocês, a Etiópia está aqui localizada na parte leste africana, no chifre da África, e é um país que tem a segunda maior população de uma nação africana. Depois da Nigéria, com mais de 200 milhões de habitantes, nós temos a Etiópia aí na faixa dos 130, 140 milhões de habitantes. É um país que ganhou notoriedade por ser talvez uma das únicas nações, junto com a Libéria, que não foi completamente colonizada pelos europeus. E não só os europeus, mas também os turcos, os egípcios, os árabes, tentaram colonizar a Etiópia em diversos momentos e nunca tiveram sucesso. Aqueles que mais foram derrotados pelos etíopes foram os italianos. No final do século XIX, começo do século XX, nós tivemos com o Reino da Itália a tentativa de anexar a Etiópia. A Itália já tinha controle sobre a atual Eritreia, partes da Somália, e a Etiópia também tinha esse objetivo, mas os italianos foram derrotados pelo rei Melnik II, que até hoje é venerado por aqui. E depois, na Segunda Guerra Mundial, aí a Itália toma conta da Etiópia entre 1936 até 1941, a Itália fascista de Mussolini, mas naquele período eles não conseguem controlar o país como um todo, não conseguem criar uma administração colonial completa. E exatamente por isso que alguns historiadores consideram que a Etiópia nunca foi colonizada, apesar de ter ficado sob a influência italiana por cerca de 5 anos e também ter recebido influências de outros impérios, inclusive os britânicos, que fizeram alianças em alguns momentos e ajudaram os etíopes a recuperar a sua independência completa contra a Itália fascista, reestabelecendo a monarquia aqui de Haile Selassie, que é considerado um grande imperador aqui também. Eu vou contar a história deles para vocês. E o que vale a pena contar para vocês é sobre a diversidade étnica que nós temos aqui, cerca de 80 etnias. Os Oromos são a maioria, cerca de 33%, 34%. Os Amáricos são a segunda maior etnia, com cerca de 29%. E aí temos somalis, temos os tigríneos, que é da região norte, com a divisa com a Eritreia, entre outros povos minoritários, mas que também compõem essa colcha de retalhos étnica que causa algumas dificuldades para a administração política. Inclusive a Etiópia é uma república federativa com divisões étnicas. Aqui temos, se eu não me engano, 9 regiões que são divididas de acordo com a etnia, e pelo que estava conversando com um amigo meu hoje, o Daniel, que me levou para ver partes da cidade,
ele me disse que antes esses conflitos étnicos eles eram muito menores, e hoje todo mundo quer saber qual tribo você pertence para permitir a sua entrada ou não em determinadas regiões, cidades. É algo complicado se nós pensarmos que temos ainda cerca de 2 guerras acontecendo aqui de maneira bastante violenta para a população rural, para a população civil, seja na região do Tigray, onde nós tivemos no norte da Etiópia um cerco que matou aí quase 500 mil pessoas, muitas delas de fome, e também na região da Amhara, que há uma série de rebeldes lutando contra o governo central aqui de Addis Abeba. A religião é outro ponto extremamente importante. Nós temos aqui na Etiópia cerca de 64-65% de cristãos, os quais a maioria seguem a religião cristã ortodoxa etíope, né? A igreja ortodoxa etíope, que eu vou explicar para você, é uma igreja autocéfala, ou seja, ela não depende de nenhuma outra, mas tem muitas relações com os coptas, tem elementos do Velho Testamento que são muito praticados até nas questões culturais com o judaísmo. E os muçulmanos são aí 33%, mas estão mais concentrados na parte leste do país, próximos da Somália. E a gente vê que as questões religiosas são muito importantes, porque eles se consideram os descendentes do rei Salomão, né, e da rainha Shiba, com o rei Melnik I, isso há 3.000 anos, e depois, já no começo do século IV, lá 330, o cristianismo já chegou por aqui de forma oficial. Obviamente que chegou antes, alguns falam que até o apóstolo Mateus veio evangelizar a Etiópia, mas o cristianismo se torna, então, no ano 330, 350, importante para a Etiópia, com características bem peculiares, e até hoje é uma religião muito importante, dada às igrejas, os símbolos nacionais. Todas as pessoas que você vê aqui, muitas delas que são cristãs, andam com a cruz aparente, à mostra, nos carros. Há muitos santos também nos espelhinhos dos carros, pendurado assim, uma espécie de terço. É muito interessante, muito bonito você ver essa vibrante relação com a religião, e que explica muitos aspectos próprios que eu vou tentar trazer em maior detalhe para vocês ao longo dos próximos vídeos. E por fim, falando sobre as línguas, é importante dizer que o idioma aqui ele segue de acordo com as tribos. Então temos os idioma dos Oromo, temos dos Amáricos, os Somalis, etc. Mas a grafia mais utilizada é a grafia amárica, que é um alfabeto unicamente africano. Em todos os países africanos, principalmente da África subsaariana, nós não tínhamos a utilização da língua escrita, né? Isso chegou depois com os árabes, com os europeus principalmente, trazendo o alfabeto latino. Muitos deles utilizam até hoje, se foram colônias francesas, colônias portuguesas ou inglesas, mas aqui na Etiópia não, eles utilizam o alfabeto amárico, que é esse aqui, muito bonito, muito diferente, que é basicamente silábico, né? E nós temos um orgulho nacional por conta dessa cultura própria, que não foi tão influenciada por um colonizador, e que é algo genuinamente africano, que tem aqui muito da cultura africana. O que eu falo para vocês, que em muitos outros lugares da África, principalmente no oeste africano, que você não tem muitos monumentos, que as pessoas viviam naquela condição semi-nomádica por muito tempo, né? Os edifícios mais antigos que tem são da época colonial, de 100, 200 anos atrás. Aqui a gente tem coisas muito mais antigas, né? Coisas que vão de séculos e séculos, e feitas pelos africanos, pelos etíopes. Então é talvez o país mais africano da África, se assim a gente pode dizer. Não é à toa que a bandeira da Etiópia, com essas 3 cores, ela inspirou o movimento pan-africano, e depois acabou fazendo com que várias outras bandeiras que vocês veem aqui do continente africano levassem essas cores também: o verde, o amarelo e o vermelho. Enfim, acho que eu já consegui passar um panorama bom para vocês aqui. Vamos continuar explorando essa cidade e mostrando também as igrejas, que eu acho que é um ponto alto desta capital. E como eu falei para vocês, os etíopes são cristãos fervorosos, pelo menos cerca aí de 63-65% da população. E com isso a gente tem a Igreja Ortodoxa Etíope,
que vou explicar para vocês vários aspectos dessa religião tão própria, mas que tem aqui na cidade de Addis Abeba uma das principais igrejas, a igreja da Santa Trindade, se a gente pode chamar, muito bonita, né? Vocês veem aqui, bem diferente toda essa construção, foge um pouco daquilo que nós normalmente vemos de igrejas católicas ou até mesmo as ortodoxas do leste europeu que eu mostro para vocês. Então vamos continuar andando. E algo que é interessante, que vale a pena mencionar, que aqui, assim como nas mesquitas ou em templos budistas, tem que tirar os sapatos para entrar. É algo muito próprio da vertente etíope, né? Vocês conseguem ver, algumas coisas são semelhantes com as igrejas ortodoxas russas. Como vocês podem ver, todos esses belos desenhos feitos também com a iconografia local, utilizando alguns elementos mais próprios, né? Mas muito interessante. Minha primeira igreja ortodoxa etíope visitada. E aqui a gente vê até alguns murais com passagens bíblicas. Muito interessante mesmo essa semelhança, né? Com alguns elementos do catolicismo, com esses vitrais, com elementos da igreja ortodoxa russa, ucraniana, romena, grega, que eu já mostrei grande parte para vocês aqui no canal. Mas uma vertente muito própria, né? E eu vou explicar algumas curiosidades desta religião hoje e também nos próximos vídeos, já que as igrejas em si, principalmente as históricas, são tão importantes para a cultura e a identidade etíope. Ó, vocês conseguem ver aqui as passagens bíblicas, né? O Jardim do Éden, com Adão e Eva. Aí aqui temos Noé e a sua arca. Aqui eu não vou me lembrar bem, mas talvez seja Abraão, talvez, não sei. Aqui Moisés com os mandamentos, que são extremamente importantes para a cultura etíope. E o interior da igreja é fascinante, mas acaba sendo diferente de outras igrejas tradicionais aqui que seguem a vertente ortodoxa etíope, a exemplo de tudo que vou mostrar ao longo desta série. Também a gente vê o trono de Haile Selassie, o último rei tão importante da Etiópia, e o seu túmulo. Tudo sobre ele nós falaremos mais adiante, porque tem um aspecto político muito real e importante para compreender como que a Etiópia se tornou uma nação não colonizada, ao mesmo tempo em que ele é cultuado dentro da comunidade dos Rastafaris. Duas curiosidades que com certeza vocês vão querer aprender também. Baptized. Yeah. The third one is Jesus, the 12 disciples. Yeah. Which is the story of the commandment. That is Easter, finally. Yeah. Assumption or resurrection. Resurrection, then Go to in the heaven. here is Mary. Mary, yeah. The Virgin of Mary. E como vocês podem ver, algumas igrejas seguem um estilo arquitetônico influenciado pela Europa, mas aquelas que são mais tradicionais do lado de fora, a gente percebe que elas são mais redondas ou lembram antigas casas que, como vocês verão mais adiante, representam pontos importantes para a tradição local. E aqui nós estamos em mais um complexo de mais uma igreja. A gente vê que são 4 igrejas grandes que temos aqui em Addis Abeba. Muitas delas frequentadas pela população de determinadas áreas, né? A gente vê que quem trabalha geralmente tem uma casa aqui perto. Não é uma realidade fácil, mas é um lugar bonito de se ver e poder ter contato com essa igreja que é tão particular, que tem quase 50 milhões de seguidores no mundo.
E esse aqui é como se fosse uma torre do sino, só que ela fica fora da igreja. Então lá em cima, acho que vocês conseguem ver, eles tocam o sino quando é hora do serviço, hora da missa, e todos vêm, né? Ao contrário de igrejas ortodoxas russas e das igrejas católicas, que tem a igreja junto com a torre, o campanello, assim chamado, aqui a gente tem lá de fora, muito, muito interessante. E outro aspecto que vocês sempre vão ver é a lindíssima escrita amárica que a gente tem aqui, com todos esses caracteres, né, que na verdade são sílabas, mas um alfabeto unicamente africano, é uma língua semítica, e muito, muito interessante de ver como que essa forma de grafia se popularizou em toda essa região e também na Eritreia. Michelangelo, everything. That's why we came to still now. Yeah. A lot of Italian diplomats, ministers came to Ethiopia. We asked They visit. outside, where is the painting of Michelangelo? We show him. Finally, take care. This is very, very expensive painting. E aqui mais uma vez um leão de Judá, né? Esse que é um símbolo da tribo de Judá, de Davi, de Salomão, cujos etíopes acreditam ser descendentes, né? O rei Salomão, a rainha Shiva, que tiveram um filho, Menelik I, que foi depois o primeiro imperador da Etiópia, e portanto essa dinastia salomônica que existiu aqui por tantos e tantos séculos ainda é reverenciada e sempre foi o símbolo da Etiópia com o seu leão. E nesta outra igreja vemos mais uma vez menções a Haile Selassie, que inclusive foi coroado dentro desta igreja. Importante pensar que toda a monarquia etíope sempre teve uma relação muito próxima com o cristianismo, e até mesmo faz com que aquele mito, aquela falácia de que o cristianismo seria introduzido na África forçadamente apenas pelos europeus seja desmentido. De fato, em muitas partes da África, o cristianismo foi introduzido de maneira forçada pela colonização europeia, mas em tantos outros lugares as comunidades cristãs são quase milenares, tanto no Egito quanto aqui na Etiópia, muito antes de qualquer força colonial chegar ao continente africano. And what is inside? Yes. There is wait, the light is on. Can go. Special place. Underneath the church. Oh wow! I didn't expect to be like this. Very nice. Oh, it's the tombs where they are buried. Então aqui nós temos a tumba de Menelik II, que foi o rei etíope que lutou contra os italianos e venceu naquela primeira tentativa do reino da Itália de colonizar a Etiópia, né? Aqui nós temos ele enterrado com a sua esposa e a sua filha, que também foi responsável pela construção dessa igreja. Muito bonito, muito legal. Você vê aqui embaixo da estrutura central a foto dos três e também toda essa bela tumba esculpida nessa cripta, acredito. Muito, muito bonito. Ó, e tem cantos bem arrumados. Isso é como se fosse um shopping, né? Com lojas de tecnologia, uns restaurantes assim. Mas o que eu estava lendo e falando com as pessoas é que a diferença no IDH entre as regiões é muito grande, principalmente se a gente olhar a diferença da qualidade de vida e de quanto dinheiro as pessoas têm, comparando os lugares
rurais com os lugares urbanos. Aqui a pobreza rural é de cortar o coração e chega mesmo a ter quase um estado de fome para muitas crianças, principalmente por conta das questões bélicas recentes, né, que nós temos durante os últimos anos, com a guerra de Amhara, com a guerra de Tigray e tantos outros conflitos que eu espero poder contar para vocês um pouco melhor. Mas vocês veem que aqui é bastante tranquilo, não tem aquele, pelo menos esse canto aqui da cidade, não tem aquele espírito aquele ambiente tão cheio do oeste africano, como eu mostrei para vocês, Costa do Marfim, Gana, todo mundo um em cima do outro. Aqui é um pouco mais folgado de você andar, mas nós sabemos que muitas vezes essas regiões mais modernas mascaram a realidade de um país que vive uma situação difícil. E andando aqui nas ruas de Addis Abeba, a capital da Etiópia, uma cidade de aproximadamente 6 milhões de pessoas e a capital de um país de 135, 140 milhões de pessoas, uma nação que entrou recentemente nos BRICS e que tem sido uma potência emergente da África, apesar ainda do PIB per capita, se a gente for olhar, ser muito baixo, e o IDH também muito baixo, principalmente pelas questões relacionadas ainda às dificuldades de suprir toda a falta no setor educacional, no setor de saúde, pelo menos principalmente as crianças, se a gente olhar a questão de mortalidade infantil. Então é um país que eu vou ficar feliz de mostrar aqui para vocês, começando pela capital, e falar sobre essas contradições. Afinal, Addis Abeba tem se mostrado, pelo menos no ponto inicial, uma cidade muito tranquila, comparado com outras capitais africanas caóticas que eu já fui e já mostrei para vocês ao redor deste incrível continente. Parece ser um pouco mais arrumada, um pouco mais lapidada, mas em alguns cantos, outros a gente vê que está em construção e infelizmente ainda 50% das pessoas vivem nos slums, né, na espécie das favelas, dos barracos aqui na periferia da cidade, e não tem uma vida tão agradável quanto as pessoas que vivem aqui nas partes mais centrais. Mas todas essas contradições, todos esses aspectos que a gente sempre fala no canal, vocês acompanham comigo no vídeo de hoje e espero também que nos próximos. Olha, se vocês observarem esse canto, não parece muito diferente de uma cidade brasileira, latino-americana. Se você for ver, as calçadas estão em ordem, os carros também de vários modelos. Aqui a gente vê bastante carro japonês, isso é uma coisa comum de ver em alguns países africanos, por ser um preço mais barato e eles conseguirem comprar de segunda mão de vários outros países, né? Você vê que as pessoas andam de uma forma bastante ocidental, pelo menos aqui, se a gente for olhar a roupa que elas vestem, tudo. Mas é uma cidade com as suas diferentes contradições. Eu acho que isso acaba chamando a atenção. Se você vem do aeroporto até aqui e depois chega na área onde tem o Palácio do Governo, as igrejas, é tudo um pouco mais calmo, mais diferente, mais bem cuidado. A cidade está passando por renovações, espero que ela fique assim bonita como ela está nesse canto, mas a gente sabe que na África os desafios são muitos, né? Se a gente considerar que mesmo que essas reformas aconteçam de maneira rápida, muitas delas não conseguem suprir o crescimento populacional que é tão grande. Só para vocês terem uma ideia, há cerca aí de 10 anos a Etiópia estava batendo os seus 100 milhões de habitantes, né? Obviamente que há alguns problemas no censo, mas hoje já falam em 130 milhões, então 100 milhões de habitantes bateu e agora 130 milhões. Realmente impressionante esse crescimento demográfico que a gente tem aqui, principalmente nas regiões rurais, aí com 5, 6, 7 filhos por família. E como vocês podem ver, a Etiópia, principalmente a capital Addis Ababa ou Addis Abeba, sempre vou ficar errando, mas tudo bem, as duas são aceitas. Ela é a cidade sede de muitas instituições internacionais. É um país que tem boas relações diplomáticas e que, através da diplomacia, construiu uma boa relação com o resto do continente africano, apesar de algumas rusgas aí com a Eritreia, com o Egito, que eu posso até explicar para vocês ao longo dessa série, mas que tem a sede da ONU, tem participação muito forte da FAO, né, da Food and Agriculture Organization, né, Organização de Alimentos e Agricultura, principalmente por ser um país que foi afetado por vários ciclos de fome. Então
é interessante você andar nessa parte central e ver todo esse aspecto interessantíssimo da diplomacia etíope, que é bem sucedida apesar das dificuldades do país. E aqueles que já acompanham o canal há algum tempo e já viram os vídeos na Costa do Marfim, em Gana, em Moçambique, em tantos outros países africanos, percebem uma diferença. Aqui, a capital Addis Ababa é mais organizada e mais limpa que as demais capitais africanas que eu mostrei para vocês aqui no canal. E também esse sentimento caótico de muito trânsito, de um barulho que não termina nunca, aqui não é sentido. Obviamente que no interior a situação ela é mais precária. A gente não vê essa mesma situação em todos os lugares. Mas para ser uma cidade de mais de 6 milhões de habitantes em constante crescimento, muito me impressionou este clima tão agradável de você poder andar sem se preocupar. As pessoas todas, inclusive, muito acostumadas com os ocidentais, não há aquele assédio constante que eu já contei para vocês que há no Quênia ou que havia, por exemplo, no Senegal. A gente vê também que a cidade tem crescido bastante nos seus edifícios mais modernos, muitos apartamentos e centros comerciais novos sendo construídos e tantos outros concluídos, o que dá uma perspectiva positiva para o futuro econômico da Etiópia, apesar deste exato momento ser ainda de dificuldade, com alta inflação, muito em reflexo das questões políticas e das guerras civis que se desenrolam dentro do território etíope, algo que eu vou mostrar para vocês presencialmente em algumas destas regiões nos próximos vídeos. E essa praça não tem nada de muito especial, mas é uma praça ampla e limpa. E é algo raro da gente ver nos países africanos, né? Apesar de ela não ter nada, não ter um obelisco, um monumento, uma estátua, que seja, ela é organizada, tem aqui umas lojinhas, uns cafés, e as pessoas ficam sentadas, outras crianças ficam lá andando de bicicleta, ó, ou talvez skate, vem alguns jovens fazer aqui, mas a gente vê que o cenário urbano, a vida urbana dos jovens, ela é, pelo menos aqueles que vivem nessa região, parece ser relativamente tranquila, né? A gente sabe que é um país de gritantes desigualdades e, infelizmente, cerca aí de quase 50% das pessoas não são alfabetizadas, tem um problema educacional muito grande que acaba interferindo também diretamente na renda das pessoas, mas é uma cidade que, para aquilo que muitas pessoas pensam da Etiópia, ela quebra paradigmas, ela quebra expectativas negativas, e eu gosto quando isso acontece. Obviamente que ao longo da minha jornada aqui, provavelmente eu mostre cantos não tão bonitos, uma situação muito mais precária, mas aquilo que é bom, aquilo que funciona, que parece agradável, a gente também tem que falar, tem que elogiar. E me sinto muito bem aqui, muito seguro, andando pela parte central. Vamos continuar nossa caminhada por essa capital de milhões, no segundo país mais populoso da África. Outro ponto que chama a atenção é que é uma cidade com o trânsito mais organizado. Apesar de em algumas ruas adjacentes aqui nós não termos tanta o pavimento perfeito, tudo, a gente vê que há esses seguranças aqui que estão de colete, que conseguem fazer com que o trânsito seja relativamente tranquilo. Não há aquele caos completo que eu acho que eu mostrei para vocês na Costa do Marfim, ou até mesmo no Senegal, por exemplo. A gente vê que aqui as pessoas respeitam um pouco mais as leis do trânsito e parece fluir um pouco melhor, né? Apesar do horário já ser um pouco tarde, por volta aí das 6 da tarde, a gente não vê muito trânsito, vê que tudo funciona de forma rápida, né? Muito positivo isso também, que quebra mais uma vez com aquela expectativa da África super populosa, super desorganizada, com muito trânsito, muito barulho. A gente vê buzinas eventualmente, mas muito melhor do que outras cidades que eu já mostrei aqui para vocês no velhíssimo continente.
Aqui temos o Oromo Cultural Center, né, que é o centro cultural da tribo Oromo, da etnia Oromo. Aparentemente pelo horário deve estar fechado, mas infelizmente durante esse período que eu estou aqui na capital, muitas atrações fechadas, muitas reconstruções acontecendo, então não dei muita sorte em relação a isso. As igrejas pelo menos estão abertas, você consegue ver um pouco da iconografia que eles utilizam aqui, dos rituais, tudo isso que eu vou explicar para vocês em detalhe, mas em outras atrações como o Museu Nacional, onde tem a Lucy, né, o suposto primeiro fóssil, se a gente pode dizer assim, né, primeiros ossos de um Australopithecus, a gente não vai poder ver dessa vez porque o museu está fechado há alguns meses. Vamos lá, né? Esse é outro ponto que eu não mencionei para vocês, mas tivemos aqui, após a monarquia, um período de ditadura marxista-leninista, um período difícil e que trouxe muitas marcas, e onde a União Soviética era o grande parceiro da Etiópia, isso por volta dos anos 74, 75 até 90, 91, até um pouco antes talvez, mas durante esses 15, 16 anos tivemos também carros da União Soviética aqui, exemplo desse Lada que eu filmei rapidamente, mas já vi em outros cantos, e também outros pontos que deixaram muitas marcas, né, porque depois tivemos o início de um conflito armado, a guerra civil etíope, que ainda tem ramificações até hoje, separação depois oficialmente da Eritreia, tudo isso que a gente precisa entrar em detalhe e que eu espero poder colocar nos próximos vídeos para não ficar tão denso assim de informação para vocês logo no vídeo de introdução. E a gente vê, né, que outro símbolo da desigualdade são os prédios altos e luxuosos que a gente tem nessa parte, comparado com alguns slums, né, alguns barracos que a gente tem nas partes mais próximas do aeroporto, um pouco mais longe do centro, e que acaba sendo onde a maior parte das pessoas vivem. A gente tem uma sociedade de classe média alta, rica, que trabalha para organizações internacionais, para o governo, que tem acesso a coisas bastante ocidentais, né? Restaurantes mais ocidentais, onde as pessoas sentam nesses cafés, algo que parece uma coisa mais europeizada, americanizada, não tão africana como a gente costuma ver, mas que é algo só para uma parcela da população. Se você vai mais para trás, você vê, obviamente, como os etíopes tradicionalmente sempre fazem tudo isso. E aqui nós temos uma grande estátua do leão de Judá, que por muito tempo, até hoje, acaba sendo um dos símbolos da Etiópia. O leão de Judá representa a tribo de Judá, né, de Davi, de Salomão. E essa tribo, ela, pelo menos os etíopes acreditam, é aquela de onde eles são descendentes, né? A tribo que os fez como povo através do rei Salomão, que teve um filho, Melnik I, com a rainha Shiba, isso há cerca de 3.000 anos, e a partir de então temos o estabelecimento dos etíopes, né, do povo etíope da região aqui da Abissínia, assim chamado também em alguns momentos, o reino de Aksum, que fica no norte, mas esse leão ficou até na bandeira durante a época imperial, a dinastia salomônica, assim chamado, que terminou com Haile Selassie. Por mais que seu filho tenha atuado por um ano, depois já era o governo comunista, e aí mudou a bandeira, mudou tudo, até chegar nos dias atuais. Mas a gente vê aqui, deve ser o Melnik também, esse rei aqui, imperador, e o leão, obviamente, sempre muito imponente em vários símbolos, várias igrejas, vários cantos do país. Dica do viajante: a Etiópia está vivendo um momento de alta inflação e com poucos turistas por conta da violência no norte do país. Muitas pessoas vão te abordar de maneira amigável, algumas delas vão até te ajudar, mas sempre esperando algo em troca. Inclusive, alguns vão inventar que você precisa pagar a entrada em alguns lugares, alguns parques, ou até mesmo na estátua, como foi abordado agora, sendo que não existe uma entrada para uma estátua que está no meio da rua, né?
Então você tem que tomar cuidado com isso. A situação das pessoas é frágil por conta da questão econômica. O governo está passando por um momento de impopularidade. O primeiro-ministro Abiy Ahmed, que eu vou contar mais para vocês sobre ele, e que infelizmente é uma situação difícil, mas você tem que se cuidar, né? Afinal, se você ficar dando $1 aqui, $1 lá, para todo mundo que te pede, você não chega onde você quer e também você acaba gastando dinheiro à toa. Olha só que avenida super larga e bonita, com os prédios modernos, olha só, muito bonito. A gente vê que o desenvolvimento da engenharia civil, né, do setor da infraestrutura, ele é muito grande, muito rápido, porque tem essa necessidade, né, de não só criar moradias para as pessoas. A gente sabe que a maior parte das pessoas não vai morar nesse lugar, sendo bem sincero, mas tem necessidade de criar moradias, tem necessidade de criar locais de lazer, criar também novos edifícios para o governo, né, para hospitais. A população tem crescido muito rápido, então essa é uma necessidade sempre muito frequente em países africanos, em modernizar sua infraestrutura cada vez mais rápido. Muitas vezes, quando as obras são concluídas, a população já está 5, 10 milhões a mais e acaba complicando os cálculos, mas a Etiópia, pelo que eu tenho visto, tem feito um bom trabalho, apesar das dificuldades que todos nós sabemos. Vocês podem ver, eu andando aqui, é um dos países africanos que eu menos fui assediado, né? Eu falo para vocês que não é fácil, muitas vezes, você como um homem, uma mulher branca, passearem por países africanos por conta do assédio. As pessoas querem que você compre alguma coisa, querem te levar em alguma loja, alguma coisa assim, mas foi bem tranquilo, tá sendo bem tranquilo, né? Espero que continue assim durante os próximos dias. A questão da segurança vocês sempre me perguntam, e acho importante dizer, é uma experiência como um homem branco, não sei como para uma mulher como seria, não sei como uma pessoa que seja negra, talvez seja até muito mais fácil. Eu tenho amigos meus brasileiros negros que viajam pela África, para eles é outra experiência completamente diferente. É interessante você comparar essas duas abordagens. E o que eu tô achando fascinante na Etiópia é a diversidade étnica, né? Muitas vezes na África subsaariana a gente tem dificuldade de identificar as diferentes etnias por traços semelhantes. Aqui a gente consegue ver nas pessoas traços muito diferentes, até mesmo no tom da cor da pele. Os etíopes têm uns que são muito mais claros, né, que se assemelham mais com o pessoal do norte da África, se a gente pode dizer, uma cor de caramelo, uma cor muito bonita, inclusive, que indica essa mistura de muitos séculos com também os diversos conquistadores árabes que vinham no chifre da África, principalmente de Omã, do Iêmen, do lado da Arábia Saudita, do próprio Egito, Sudão, mas há também aquelas pessoas que são de forma característica muito mais ligadas aos grupos aqui do leste africano, que se assemelham com os quenianos, com os somalis. Os somalis são também uma minoria muito importante de se analisar aqui, que tem um aspecto político interessante na fronteira, mas é muito legal você andar e ver as pessoas e imaginar de qual etnia elas são, né? São 3 etnias majoritárias, mas tem mais de 80 tribos e cada uma delas tem um traço diferente. Os olhos, alguns pintam os olhos, alguns homens têm barba, outros não têm, o cabelo mais escuro, outro mais claro. Muito interessante esse aspecto étnico que a gente consegue enxergar aqui no berço da humanidade, né? No continente africano, mas também na Etiópia. E aqui a gente vê os postos de gasolina com uma baita fila, e eu acredito que isso tem a ver com a crise no Sudão, que é um país fronteiriço, que produz muito petróleo, que tem ainda um cenário de guerra civil super terrível acontecendo, e que acaba interferindo também na exportação dessa commodity tão importante para os países africanos. Eu ouvi dizer que por conta disso também
que muitos dos tours que às vezes são realizados aqui na Etiópia, muitas vezes você precisa deles por conta das regiões em guerra, eles acabaram se tornando muito mais caros pelo preço do combustível, que acaba sendo um item que falta em algumas localidades e onde tem os donos dos postos se aproveitam para cobrar o que quiser, e aí fica uma fila quilométrica lá atrás. E aqui é raiz, vocês sabem, estou voltando a pé 4 km para casa, eu vim de carro para pegar a igreja ainda aberta, né? Mas agora voltando, eu estou vendo outros cantos da cidade. A gente já vê que começa a mudar um pouco a arquitetura, as calçadas ainda destruídas, né? Passando processo de reconstrução, tudo difícil para a população que não vive no centro da cidade, cheio dos prédios novos. E voltando para o hotel, vocês veem que até mesmo à noite o clima é bastante tranquilo e não há nenhum problema de falta de segurança. Pelo menos em nenhum momento me senti ameaçado. No hotel aproveitei para ver um pouco de televisão, para vocês poderem escutar como é a língua amárica, essa tão única encontrada aqui na Etiópia. ቴክኖሎጂ አጠቃቀማቸው ለቀጣይ ለፈለግነው የቴክኖሎጂ ጉዞ የቴክኖሎጂ ምርታ ፖሊስ ኮሚሽኑ ቀላል የሚባል ጉዞ አይደለም እየጀመረ ያለው የመለመት አለን ይሄም በውጤት Bom, pessoal, então depois deste dia andando muitos quilômetros pelas ruas de Addis Abeba, eu me despeço de vocês dizendo que o primeiro dia é sempre muito ansioso, né, para tentar passar informação, muitos aspectos da política, da religião, da colonização não ter sido efetivada aqui, da língua tão única, também da bandeira, do calendário, todas essas curiosidades a gente vai contar para vocês nos próximos vídeos. Deixo aqui um forte abraço a todos aqueles que ficaram até o final. Saúde aqui, diretamente de uma cerveja da Etiópia, para experimentar esse sabor também. Espero que todos vocês estejam bem. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus.